E aí galera, tudo bem? A aula de hoje quero falar sobre anos 50 e anos 60 aqui da literatura brasileira. Então será uma aula bem rápida com assuntos que são pertinentes e muito importantes para o Enem. Vem comigo e vamos acompanhar esse projeto que já está chegando ao seu final. Olá galera, meu nome é Sérgio Monteiro, professor de literatura português. Estamos aqui resolvendo questões do Enem. Hoje eu quero falar dos anos 50 da literatura brasileira. Eu acho que o que mais cai, assim, o que mais cai no Enem quando se fala dos anos 50 tem a ver com concretismo. O concretismo é uma poesia bem interessante porque não há mais o verso, a poesia do jeito que a gente conhece, ela não existe, ela não vai acontecer. E isso é interessante para que a gente entenda o movimento, né, como que se deu essa questão da literatura dos anos 50, porque na poesia você vai perceber que a palavra passa a ter um poder, ela começa a ser decomposta, ela começa a ser trabalhada, buscam-se formas diferentes de se expressar a palavra no papel. Isso é uma característica muito forte do concretismo, por isso que a gente botou aqui que é a geometrização e a visualização da linguagem. Ou seja, a palavra ela é decomposta, a palavra ou a frase ou a expressão, e ela sendo decomposta, ela vai assumindo várias possibilidades. E isso daí é um jogo próprio do concretismo. Há também um exercício verbo-visual, ou seja, a imagem ela acaba sendo trabalhada de uma forma que você vai acabar sendo seduzido pela imagem. A poesia, objeto, a poesia é um objeto, e a folha passa a ser ocupada de uma forma bem interessante, bem diferente, chamando a atenção, né, provocando o leitor que estava acostumado com aquela coisa bem canônica, bem tradicional. Quem são os autores? Haroldo Campos, Augusto Campos e Décio Pignatari, que fica famoso com o famoso Beba, Coca-Cola, Babe, Coca. Esse aí é um bem famoso. Os anos 60, eu coloquei aqui dois movimentos que eu acho que são assim, que quando caem para o Enem é interessante a gente observar. Um é poesia social, cujo autor é Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele é um cara que vai, dentro dos anos 60, expressar a crítica, né, social diante de uma ditadura militar. A ditadura militar vai fazer com que, vai influenciar, de certa forma, a crítica, a percepção dos problemas sociais que serão jogados para debaixo do tapete. E ele vai mostrar que a poesia, o poeta, o artista é um inimigo do Estado que está estabelecido, do Estado que aí, no caso, podemos chamar de ditatorial, né, porque foi uma ditadura, por mais que se queira achar eufemismos, mas que foi muito forte a censura, a perseguição política, a tentativa de calar os artistas, que buscaram o exílio, e aqueles que tentaram resistir acabaram presos, torturados. E até tem uma poesia do Ferreira Goulart que ele diz, né? A poesia agora responde inquérito policial militar, ou seja, ele procura traduzir o que foram aqueles tempos de chumbo, né? Aqueles tempos ali de perseguição política, cuja radicalização vai acontecendo em 68. Nesse período a gente tem também aí como marco, né, o tropicalismo. O tropicalismo que começa ali em 67, né? Que é uma tentativa de reinterpretar o país, um país gigantesco e que a gente não conhece, que a gente não tem noção do que é esse país. E a música tropicalista, principalmente na música, né, ela procura trazer e mostrar como que essas divergências, esses distanciamentos, eles são problemáticos para o país. E que isso traz assim, algumas questões que precisam ser rediscutidas, redefinidas dentro do processo social. Tem a retomada, né, do diálogo com a antropofagia de 22, a geleia geral do Gil. Você traz a modernidade para a cultura, né, você traz aquelas influências de que está acontecendo lá fora, você traz aqui para dentro e você coloca isso dentro da discussão. Então vamos falar de Brasil, mas vamos trazer essas coisas lá de fora, fazer uma antropofagia atualizada. Então, assim, o Tropicalia é um movimento bem interessante. Gil, Caetano são os dois nomes assim, que reverberam, né? Capinã, Torquato Neto, Os Mutantes, Gal Costa, são nomes que fizeram que
a arte brasileira desse um salto, desse aí, atingisse um outro patamar e permitisse a sua renovação, a sua reestruturação. Então, assim, se a gente pensar no que caiu no Enem, sobre os anos aí que a gente chama dos anos 60, Arnaldo Antunes não é dos anos 60, mas ele está usando uma experiência do concretismo, que é essa decomposição da palavra, essa arrumação original da palavra na folha de papel. E aí ele diz, ó, trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela... O poema é da sua memória. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagam o meu. Veja, ele vai usando aqui, ele começa com 3 letras, uma palavra que tem 3 letras no primeiro verso, que seria verso, bota um E e depois ele vai repetindo essas 3 letras e ele fragmenta a palavra, ou seja, ao fragmentar a palavra, ele é uma forma de mostrar que quem lê rápido assim até não consegue ler no primeiro ponto, você tem que chegar e ler com calma para poder tentar entender como que se constrói, como que se organiza o texto. Então veja bem, quando você vê aqui o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional, bem, isso aí não seria a questão do concretismo, de testar a lógica racional. B. A reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento do leitor. Veja bem, ele não está reestruturando formalmente a palavra, ele está desestruturando o discurso, né? Ele está desestruturando as palavras. Na C, a dispersão não está dispersa, ela está contida, está impactada, né? Ela está estreita. Então não é dispersão das unidades verbais. Tem a fragmentação da palavra? Tem. Para representar o estreitamento das lembranças, quer dizer, da sua memória. Então, quer dizer, quando ele compacta as palavras e repartindo, fragmentando, é uma forma dele chegar e justamente mostrar que as lembranças não vêm nunca completas, inteiras. Então aqui posso entender a D. É renovação das formas tradicionais. Não, ele está rompendo com a tradição, ele não está renovando, ele está rompendo, então não pode ser a E. Então a melhor opção é a letra D, que é a fragmentação da palavra. É uma forma simbólica de representar como que a memória ela tende a selecionar, se tornar seletiva em relação ao nosso passado. Ou seja, a gente escolhe, a gente lembra aquilo de pontos que a gente decide trazer à tona. Então, a questão 1, letra D. Na segunda questão, que é do Ferreira Goulart, diz o seguinte: no poema ocorre uma aproximação entre realidade social e o fazer poético frequente no modernismo, ou seja, a poesia que acaba se pautando nas questões do dia a dia, do cotidiano. Nessa aproximação, o eu lírico atribui à poesia um caráter de, quer dizer, qual é a característica da poesia? O que ele acha da poesia? Sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista, e não vejo na vida, amigo, nenhum sentido senão lutarmos juntos por um mundo melhor. Poeta, fui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. O pau de arara é o local onde se fazia, no caso, a tortura. Quero por isso falar com você, de homem para homem, e apoiar-me em você, oferecer-lhe meu braço, que o tempo é pouco e o latifúndio está aí matando. Olha a violência no campo. Homem comum igual a você, mas somos muitos milhões de homens comuns e podemos formar uma muralha com nossos corpos de sonhos e margaridas. Então veja bem, ele está dizendo que eu sou um homem comum, mas eu quero falar com você, e você são vocês, são milhões. Nós não temos a noção, quer dizer, é incrível como a gente ainda hoje, 2021, 2020, a gente está discutindo questões do tipo, como que os caras conseguem fragmentar o discurso dos seus oponentes, eles dividem para facilitar a dominação. E ele está querendo aqui justamente despertar nas pessoas a consciência. Olha só, se nós nos juntarmos, se nós
fizermos aqui uma união, a gente pode sim, no caso, subverter, modificar a realidade. Mas precisamos nos unir, precisamos tirar desse isolamento, porque enquanto continuar em isolamento, a gente vai perder. Então aqui a letra A, agregação construtiva e poder de intervenção na ordem instituída, posso pensar que sim, posso pensar justamente nessa questão de agregar, você tem uma construção agregada aí, que propõe intervir naquilo que é a sociedade, que é o mundo aí. A tem sentido. Força emotiva e capacidade de preservação da memória social. Olha só, ele está lutando aqui contra essa memória. Ele não está lutando para manter, né? Seria, no caso, o contrário. Denúncia retórica e habilidade para sedimentar sonhos e utopia. Não é só uma denúncia retórica, é uma denúncia social, né? Então ele está falando da sociedade, dos problemas sociais. Seja o latifúndio, seja, no caso, ele coloca o pau de arara. Ampliação do universo cultural e intervenção dos valores humanos. Universo cultural? Não. Essa aí não é... O eu lírico não está aproximando a poesia de um caráter que não seria esse do ampliação do universo cultural. Não seria esse aí a ligação do poema. Identificação com o discurso masculino e questionamento... Peraí, identificação com o discurso masculino? Veja bem, só porque ele está falando sou homem, então aí é de homem para homem, por isso? Cara, de homem para humano, de ser humano para ser humano. Não é nada com essa questão do discurso masculino. Então aí, ó, melhor é letra A. A melhor possibilidade de entendimento desse poema aí. Da pegada social dele. Na 3, de novo, né? Temos Ferreira Goulart. Embora não opte por viver numa pequena cidade, o poeta reconhece elementos de valor no cotidiano das pequenas comunidades. Para expressar a relação do homem com algum desses elementos, ele recorre à sinestesia. Ó, nem preciso ver o poema, só tem que ver as opções e ver onde eu tenho sinestesia. Construção de linguagem em que se mesclam impressões sensoriais diversas, ou seja, misturo tato com paladar, audição com tato. Quando eu faço essa junção, ela tem uma voz quente. Se ela tem uma voz quente, então você já tem aí uma questão de que eu estou misturando audição com tato. Para saber que é quente, eu envolvi o tato, mas a audição, aí no caso a voz está envolvendo a audição, então isso é sinestesia. Assinale a opção em que se observa esse recurso. E aí, logo na letra A, né, o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. Olha aí, aquele branco sabor de alvorada. Alvorada envolve visão, sabor envolve paladar. Está aí a sinestesia. Está aí a resposta da questão número 3. Novamente mostrando para você que leia o enunciado para você saber se você precisa ler o poema. Já fui direto aqui no enunciado, matou a questão. E por fim, eu tenho o epithalamium, aí no caso, né? E está assim o seguinte: considerando os símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados ao poema Epithalamium 2, no caso aí, veja, ele botou, a palavra seria chi, só que ele está contornando o S, botando o H e o E, e aí ele diz ri, ele, e chi, ela. O S, serpens, o H, homo, o E, Eva. Então veja bem, aqui ele está explorando possibilidades, a palavra está sendo explorada para criar novas possibilidades de entendimento, explorar novas possibilidades de sentidos no texto. Então, o poema a seguir pertence à poesia concreta brasileira. O termo latino do seu título significa epithalamio, poema ou canto em homenagem aos que se casam. Então veja bem, considerando os símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados no poema, adquire um novo potencial de significação? Sim, porque ele pegou a palavra, ao decompor a palavra, ele buscou expressar uma nova percepção, um novo olhar. Então aí, ó, a letra A seria a resposta. Seria aí, no caso, a percepção aí.
Ele potencializa, ele cria novos significados, explorando a palavra no papel, as letras no papel. Então a resposta é a letra A. Agora, eliminam a subjetividade? Pô, ele potencializa a subjetividade, não elimina. Opõe-se ao tema central, principal do poema. Ele não está se opondo, ele está enriquecendo, ele está ampliando as possibilidades. Inverte o sentido original? Não, ele subverte, ele recria possibilidades, então não há inversão. E torna-se confuso, não tem nada confuso, ao contrário, ele está explorando novos sentidos, novos significados. Por isso que a resposta aí é letra A. Veja bem, leitura, treinamento, fica atento porque as 4 últimas aulas do projeto eu vou ficar só resolvendo questão. E só lendo o texto, lendo o enunciado e mostrando para você como que você resolve as questões. Então, ó, continue firme aqui no projeto, porque a gente vai, ó, tá chegando a reta final, a prova do Enem já tá lá na frente, eu tô vendo ali, ó, falta um mês aí para a prova. Então, ó, 30 dias para a prova, é hora de cair dentro e fazer o melhor que a gente pode fazer. Beleza? Até a próxima aula. Me siga nas redes sociais, indica para o amigo, para o colega e vamos juntos para a aprovação.